Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos diretamente da Atitude de Amor, iniciando o nosso Evangelho de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, baseado em todo o entendimento da doutrina espírita. E esse momento nos pede que possamos aceitar o convite de Jesus e refletir a respeito de suas palavras. O nosso recadinho de hoje é um pedido. Pedimos a todos que possam curtir a nossa página no Facebook, se inscrevam no nosso canal do YouTube e nos ajude a divulgar esse Evangelho, Atitude de Amor, indo até a sua casa. E todas as quartas-feiras, às 20 horas, estaremos aqui, fazendo o Evangelho de Jesus ir até seu lar. Hoje quem vai fazer a palestra para nós é o nosso companheiro Ricardo. O tema que ele trouxe é lições da pandemia. E esperamos que esse Evangelho, que essas palavras, possa nos confortar, possa nos trazer os ensinamentos que precisamos, nesse momento que necessitamos tanto do acolhimento do Evangelho de Jesus. Eu vou iniciar com a nossa prece. Pedimos a todos que aquiete o coração, e que possamos, nesse momento, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos, reunidos em seu nome. Agradecer a espiritualidade que nos ampara, que ampara essa casa. E que possamos juntos nos fazer sensíveis às palavras de hoje e com muito entendimento, acolher essas palavras e levá-las para o nosso dia a dia. Que o nosso companheiro Ricardo possa sentir a presença da equipe espiritual o envolvendo, direcionando por inspiração, e que ele possa cumprir a tarefa que recebeu nessa noite. Vamos, desse jeito, acolher o nosso companheiro Ricardo. Obrigado, Mandá. Boa noite a todos, aos amigos que nos assistem desde casa, ou do trabalho, ou do trânsito, da rua. É com muita alegria que a gente está aqui hoje, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, para que a gente possa minimizar um pouco essa distância, né, dos templos religiosos, dos núcleos religiosos. Então, a proposta da casa de levar para todos o Evangelho é uma proposta muito positiva que faz com que a gente possa pacificar o nosso íntimo, pacificar a nossa casa também. A gente pede que vocês permaneçam, tenham paciência e permaneçam conosco aqui no decorrer desses 25 a 30 minutos. Tá bom? Vamos começar? A gente gostaria de conversar sobre um tema bem atual, as lições da pandemia. E eu queria pedir para que vocês fizessem nesse momento um exercício de imaginação. A gente acredita que muitas pessoas que estão assistindo nesse momento tiveram filhos, têm filhos pequenos. Vamos imaginar uma seguinte situação. Uma criança onde a proposta dos pais nesse momento fosse tirá-la das fraldas, para que essa criança parasse de fazer as suas necessidades na fralda. 1 ano e meio, 2 anos, e a gente sabe, quem tem criança um pouco maior, que já passou por isso, sabe mais ou menos como é que funciona o processo, né? Os pais desenvolvem a didática, orientam, vão mostrando alguns caminhos para a criança. E a gente sabe que para a coisa acontecer de certa forma, de uma maneira positiva, é preciso um esforço de todos os lados. Um esforço da mãe, do pai, daquele adulto presente, com muita paciência, mostrando determinados caminhos para a criança. É preciso um esforço, uma confiança da criança também, para que ela entenda todo esse processo. Mesmo que ela não tenha uma consciência plena, ela vai entendendo aquilo que os pais esperam dela e ela vai executando determinada coisa, né?
paciência, persistência, tudo aquilo que a gente já falou. Mas nós sabemos que no meio de todo esse processo, imprevistos podem e vão acontecer. É aquele acidente ali, é uma outra situação mais desagradável, mas o bom senso mostra para a gente, o tempo mostra para a gente também, que no final, tudo vai dar certo. A criança vai adquirir determinada maturidade e vai aprender a fazer as coisas fora da fralda. Né? Agora vamos imaginar o seguinte, no meio de todo esse processo, que é um processo relativamente simples, imagine ao invés de um pai, de uma mãe persistente, tolerante, que tem aquela paciência com o seu pequeno, com a sua pequena, imaginemos um adulto totalmente intolerante nesse processo. Que cada acidente gritasse com aquela criança, que cada acidente impusesse castigo àquelas crianças, seria um processo muito mais difícil, desastroso, um processo traumático para a criança, para toda aquela família, e infrutífero, porque a gente sabe que a violência acaba não construindo grandes coisas. Né? E aí a gente, pegando essa própria linha de raciocínio, de toda essa linguagem figurada, a gente entende que não se deve castigar o ser imaturo, mas é preciso orientar e mostrar para essa criança a melhor forma dela fazer tudo aquilo, para que essa transição aconteça. Então é preciso com paciência mostrar para essa criança que um hábito antigo pode ser substituído por um hábito novo, e a partir desse hábito novo, ela vai ganhar muito com isso. Quer dizer, ela vai ganhar uma certa liberdade de movimentos, uma liberdade de uma série de coisas que é substituindo um hábito antigo por um hábito novo. Trazendo para a nossa realidade aqui, a gente vai identificando que o momento pode ser, nesse momento, um momento muito positivo para a gente também. Né? Nós podemos aproveitar todo o que Deus está nos pedindo e, de repente, transformar isso em coisas que podem nos libertar de velhas viciações também. É assim que o Espiritismo, Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos, né, quando ele recebe todas aquelas instruções, mais precisamente na Lei de Destruição, onde trata sobre os flagelos destruidores, é assim que os Espíritos explicam para Kardec que os flagelos e as grandes calamidades são ferramentas utilizadas pelo Pai para que dessa forma a humanidade possa progredir mais depressa. Então o Espiritismo não vê o momento em que nós estamos atravessando como um momento de castigo. Afinal, Deus não é o Pai intolerante da nossa história. Deus é um Pai amoroso, consciente, que sabe o que cada um de nós pode dar nesse momento. Sabe as potencialidades e o que cada um de nós pode entregar de volta para Ele nesse momento, de acordo com o nosso grau de entendimento e o nosso grau de maturidade também. Então, se o Pai quer, através da pandemia, através de todas essas situações que são muito adversas para a gente, nos mostrar alguma coisa, o que seria que Deus quer mostrar para a gente? Quais seriam as lições que a gente pode atravessar, que a gente já está passando, que já tiramos e que ainda vamos tirar de todo esse processo, de toda essa pandemia? E aí esse é o tema que a gente gostaria de fazer, de conversar com você hoje, com vocês hoje, sobre as lições da pandemia. É importante ressaltar 3 pontos antes da gente começar, tá? 3 pontos. O primeiro é que essas lições e percepções a respeito da pandemia são frutos de conversa com os nossos amigos, mesmo dentro do meio espírita e outros amigos não espíritas, conversas via WhatsApp, via mídias sociais, alguns presencialmente, onde a gente perguntava para cada um, né? Qual foi a lição que você tirou dessa pandemia? Qual foi a lição que você está tirando de todo esse processo, né? E aí, cada um foi dizendo o que vivenciou e o que percebeu nesse momento. Talvez para quem esteja assistindo isso agora, fique faltando uma lição ou tenha um apontamento diferente daquele que nós vamos falar. Isso não é de todo ruim, porque cada um de nós vai ter a sua própria percepção. Cada um de nós vai ter o seu próprio entendimento e vai tirar a sua lição do processo, que é diferente para cada um, porque cada um de nós está num estágio evolutivo, está precisando aprender uma lição específica e cada um tem o seu jeito de observar a vida. Então a gente vai colocar em linhas gerais o que a maioria das pessoas conversou com a gente, e a gente vai trazendo e vamos tentando bater um papo
com relação a isso. Depois eu prometo que, finalizando todo o processo, a gente vai dar uma lida nos comentários, né? A gente observa os comentários e vai vendo a opinião de vocês, o que cada um também aprendeu, que tenho certeza que vocês em casa também têm muito a acrescentar para a gente aqui também e para as outras pessoas que estão ouvindo. Certo? Então começamos, tá bom? Questão 85 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a segunda indagação aos benfeitores. Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo material, é o principal? A resposta a maioria de nós já se lembra. Os espíritos respondem assim: o mundo principal entre o espiritual e o material é o mundo espiritual. E eles completam a questão ainda dessa forma: o mundo espiritual que pré-existe e sobrevive a tudo. O que os espíritos estão dizendo? Muito antes do mundo material ser formado, já existia um mundo espiritual. E vai existir depois, mesmo que aconteça muitas coisas com o mundo material. Qual a lição que a gente tira disso? Que é uma lição bem importante. Uma das primeiras lições da pandemia que a gente pode tirar com essa resposta dos espíritos: o quanto as coisas no mundo material são vulneráveis. A fragilidade de tudo aquilo que a gente tinha até então dentro da nossa cabeça, dentro de todos os sistemas, a gente tinha como uma coisa muito sólida, durável, e como força das coisas, a pandemia veio mostrar para cada um de nós uma coisa bem interessante. Ela veio mostrar que tudo o que a gente acreditava ser sólido não passava de um castelo de cartas. O sistema social, o sistema econômico, e isso a gente entende como mercados financeiros, empresas, emprego, o jeito da gente se relacionar com as pessoas socialmente, simplesmente se transformaram. Em menos de 4 meses, tudo que a gente conhecia como sólido, como uma coisa que já estava estabelecido, teve uma profunda modificação. E o detalhe no meio de todo esse processo é que a gente não sabe como isso vai voltar, como vai ser daqui para frente. Nós notamos que pessoas perderam fortunas, algumas perderam empregos, a maioria de nós acabou perdendo um pouquinho da nossa saúde mental, relacionamentos se desfizeram, e que a doença, essa enfermidade, o vírus não respeitou nesse momento posição social, não respeitou cor de pele, preferência sexual, pouca coisa importava. E aí a gente vai vendo que tudo que estava estabelecido acaba desmoronando. E lembramos da passagem de Jesus no finalzinho do Sermão do Monte, quando ele dizia assim, que a casa deveria ser edificada na rocha, e que se a gente edificasse uma casa na areia, aquela casa ruiria com muita facilidade. Está no finalzinho do Sermão do Monte. Qual a lição que a gente tira no meio de todo esse processo? Onde é que nós estamos apostando todas as nossas fichas? Porque a gente passa a vida inteira apostando o nosso tempo, a nossa energia, a nossa dedicação em coisas que são extremamente vulneráveis. Ainda no Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 19 e 20, Jesus diz assim, para que a gente não ficasse preocupado em acumular as coisas aqui. E olha o que ele diz e que fica muito atual hoje, porque tudo pode enferrujar ou ser tirado de nós. Então a lição que Jesus, que faz tanto sentido nesse momento para a gente é, o seu foco, meu querido, minha querida, o seu foco nesse momento tem que ser para as coisas espirituais. Porque o que a gente acredita que é imutável, se modifica e se evapora com uma facilidade incrível. Primeira lição então, o quanto as coisas aqui são vulneráveis, tá? Não desliguem, não desconectem, tem só mais 99 lições, tá bom, gente? Brincadeira, tá? Pode ficar aí que é pouquinho. Bom, vamos lá. Segunda lição que a gente pode tirar da pandemia. Somente muda quem quer mudar. Muitas psicografias recebidas, muitas informações que a gente vai recebendo das outras pessoas, dos nossos amigos, que dizem assim, nossa, esse momento da pandemia vai provocar uma mudança muito profunda na Terra. Vai modificar muito todas as criaturas. E a gente tem observado o seguinte, que nem sempre as situações externas promovem modificações profundas nas pessoas. Vamos tentar ilustrar esse caso em especial. Imaginemos alguém que foi diagnosticado com alguma doença. Tá?
Então ele foi diagnosticado com, ou ele teve uma doença, ou ele teve um infarto, alguma coisa que o assustou e que ele precisa fazer uma mudança muito drástica na vida dele. Afinal de contas, o médico orienta, se você não mudar o seu jeito de viver a vida, você pode vir a sucumbir dessa enfermidade. Então, qual a primeira coisa que a gente faz quando acontece alguma coisa que assusta a gente? A primeira postura que a gente tem é começar a mudar os nossos hábitos de vida, não é isso? Entramos naquela primeira fase que é do susto, com medo de morrer. Depois a gente tem a segunda fase, que é a mudança de alimentação, a mudança de rotina. E aí o que acontece geralmente com a gente? Se alimentando melhor, se preocupando mais com a saúde, tendo hábitos mais saudáveis, a tendência natural da coisa é que a nossa saúde vá melhorando. E o que acontece quando a nossa saúde começa a melhorar de novo? Não raro, a gente volta mais uma vez para os nossos antigos hábitos. Ou seja, aquela situação que era para a gente modificar, ela só deu um susto, mas a gente voltou a ser exatamente o que era. Isso é importante para a gente levar em consideração, para que a gente não volte a ser o que a gente era. Não volte a fazer o que a gente estava fazendo, que a gente tire lições positivas no meio de todo esse processo. Porque senão a gente vai num ciclo vicioso de uma repetição infinita, onde promove pouca alteração do ponto de vista espiritual. Outras pessoas, por outro lado, não precisam passar por grandes dificuldades externas para promoverem mudanças profundas internamente. É quando ela acha que o modelo atual já não está funcionando, e muitos de nós já teve esse estalo, em maior ou menor proporção, em algum ponto específico da nossa vida. A gente imagina que a nossa situação não está funcionando bem, e a gente fala, do jeito que está não dá para continuar, eu preciso mudar. E aí vem o desejo da mudança. Então ela pode ser impulsionada, no caso, essa mudança por fatores internos ou por fatores externos. Mas quem é que decide quando mudar? Não é o fator interno ou externo, é a sua própria decisão. E uma das coisas mais bonitas que o Espiritismo nos mostra é que Deus nos ama tanto que deu a oportunidade de cada um de nós escolher aquilo que quer mudar e quando vai mudar. Olha que interessante. O Pai nos dá a oportunidade da escolha. Certa vez eu até vi um comentário, que eu sempre gosto de compartilhar quando a gente está conversando sobre Jesus, sobre Deus, sobre a bondade de Deus, é assim: se você não tem pressa para evoluir, Deus tem menos ainda. Ou seja, o Pai vai te deixando a liberdade de escolha. Mas isso não quer dizer que algumas coisas não vão acontecer com a gente para que a gente saia daquela situação que precisa ser modificada. Então é provável que nesse momento na nossa vida a gente esteja enfrentando situações adversas que são sinais amorosos de Deus para que a gente mude a nossa postura. Puxa, mas o que está acontecendo comigo nesse momento, que eu estou sofrendo, que eu estou chorando, é um sinal amoroso de Deus? Pode ser um sinal, sim. É um estalozinho para que a gente modifique. Ou seja, se a gente for analisar nesse momento do ponto de vista espiritual, a pandemia é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Assim como o dinheiro, a pandemia é neutra. Vai depender de como cada um observa a situação. O que nós temos visto é que determinadas pessoas modificaram profundamente no sentido negativo. No começo, não sei se a maioria talvez de vocês recordem o processo, quando o pessoal começou a estocar, preocupado com a falta de alimentos, tudo, o que nós vimos nos mercados? Muita demonstração de egoísmo, de as pessoas se preocupando em si mesmas. Então, talvez uma visão mais equivocada diria assim: nossa, a pandemia está ressaltando tudo aquilo que é negativo nas pessoas. Pessoas fazendo festas, sem se preocupar muito com os outros, esse é o lado negativo. Mas também algumas pessoas no meio de todo esse processo modificaram. E nós vimos grandes doações. Mesmo a nossa casa tem recebido muitas doações no que diz respeito a um material para cestas básicas. Pessoas muito preocupadas com o que está acontecendo com as outras. Então, o que conta, de certa forma, para a gente, não é o que nos acontece, mas o que a gente faz com o que está acontecendo. Então, não é a pandemia em si que vai modificar, mas o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que nós estamos recebendo. É revolta, é desesperança, ou é um estalo de repente para modificar? E para a gente continuar, ainda temos algumas outras lições para que a gente possa ir compartilhando, tá? Um outro apontamento que a maioria dos nossos companheiros aqui da Casa Espírita fizeram com relação à pandemia é uma observação que
que muitos talvez vão se identificar, e que não precisa ser propriamente espírita, mas como cristão. Ser cristão fora do núcleo religioso é muito mais difícil. Vocês concordam? Dá para concordar, né? Que é muito mais difícil a gente seguir todas as recomendações de Jesus fora do núcleo religioso. Já era difícil assim. Mas o que acontece? Muitas pessoas acabaram se sentindo desamparadas. Como viajantes sedentos que precisávamos vir até o templo religioso, até o centro espírita, para buscar um pouco da nossa cota de espiritualidade, a gente meio que se sentiu meio sedento no processo. Sem esse recurso de se desligar por algumas horas do mundo material, porque esse é o processo, né? A ideia da gente ir até um núcleo religioso, seja ele espírita, dos nossos irmãos católicos, num templo evangélico, num terreiro, é me desligar um pouco das coisas materiais e me espiritualizar um pouco mais, focar um pouco mais a minha atenção nas coisas espirituais. Então, como a gente não teve esse recurso de ir até a casa espírita, a gente precisava fazer isso meio que por conta própria. E notamos que ficou uma coisa muito mais difícil, que muita gente acabou se desesperando, ficando sem muita confiança em si mesmo. Mas vêm os benfeitores espirituais nos mostrar que é possível receber esse acesso fora de qualquer núcleo religioso. Que se a gente, de fato, pedir, e os benfeitores espirituais são muito claros com relação a isso, se a gente pedir com afinco, o Pai não deixa nenhum dos filhos desamparado. Então você hoje que talvez nos assista e que esteja sem esperança, com saudade de tomar um passe, de receber assistência espiritual, de vir até aqui conversar com alguém no atendimento fraterno, aproveita depois desse nosso evangelho, quando a Madalena vier aqui fazer as nossas preces finais, peça com muito fervor a Deus, para que você também possa ser socorrido na tua casa nesse momento. Para que você possa receber essa injeção de ânimo e de confiança, para que os problemas fiquem menores também, porque é tudo uma questão de observação, tá? Depois, uma outra observação que as pessoas fizeram para a gente, é que eles aprenderam muito a valorizar o tempo com as pessoas de que gostamos. E aí a gente vai lembrando um pouquinho antes da pandemia, uma coisa que acontecia na maioria das famílias, tá? Quantas vezes a gente trocou a presença física das pessoas que estavam ao nosso lado pela tela de celular? Por quantas vezes a gente podia notar aquela reunião familiar e cada um dentro da sua própria tela do celular? E aí veio o distanciamento social, veio as recomendações médicas dizendo que a gente precisava se afastar, e o que sobrou para nós? Somente a tela do celular, somente a tela do computador. E aí a gente foi vendo que faz muita falta você ter um contato mais próximo com as pessoas. E é preciso valorizar esse tempo que nós temos com ela. Imaginemos também o caso de muitas pessoas que talvez estejam ouvindo nesse momento, ou que irão ouvir mais para frente sobre essa nossa conversa, e imaginar aqueles que de repente perderam, embora a gente saiba que ninguém perde ninguém, né? A gente perde objetos, mas pessoas a gente nunca perde, mas aqueles que se distanciaram temporariamente, onde através da pandemia ou através de qualquer outra situação, os seus entes queridos foram para o mundo espiritual. Calma, que é só questão de tempo, logo, logo está todo mundo junto. Basta que a gente não apresse o passo, cada um na sua hora, né? E Chico Xavier tinha uma frase muito interessante, que eu também gosto bastante de compartilhar sempre que possível, e onde ele diz assim: viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, que nós os amamos, porque um dia eles se vão e ficaremos com a impressão de que não os amamos o suficiente. Então que a gente possa aproveitar nesse momento, quando tudo, a situação mais difícil passar, quando a gente puder se reunir de novo, deixar um pouco o celular de lado, deixar um pouco das outras coisas de lado e focar com mais atenção, ouvir de verdade o seu ente querido, prestar atenção nas necessidades dele, que a gente possa ter uma interação mais harmoniosa, uma interação de verdade. Para a gente já caminhando também para o nosso final, já estamos terminando, tá? Essa nossa conversa, pessoal, não desanima não. Uma outra colocação que fizeram, que eu também acho bastante interessante e gostaria de compartilhar com vocês, é que algumas pessoas disseram o seguinte: eu aprendi com a pandemia que dá para viver de forma mais simples. E aí a gente vai
refletindo um pouquinho sobre isso, né? No auge da crise, o nosso carro novo ficou na garagem e pouco importava. Sem sair de casa, talvez muitas pessoas começaram a pensar: para que tanto sapato novo? Para que tanta roupa? E agora? Essas joias pouco importa. O que importava, o que importa na verdade, nesse momento para cada um de nós? O que é que está importando? É o que a gente tem no guarda-roupa, é o que a gente tem na garagem? Não, o que está importando para a gente é a nossa saúde. E muitos de nós ficou muito encucado com isso. O que é importante? A minha saúde. E olha que coisa interessante. Qual era a coisa que mais a gente quer nesse momento e que mais a gente gostaria de ter por um tempo, que Deus sabe o quanto, mas que se pudesse o mais para frente possível, melhor. A única coisa que a gente pede para Deus é assim: eu quero só poder respirar, Deus. Né? No meio de toda uma crise, uma enfermidade que ataca as vias respiratórias, a gente só pede para Deus nesse momento uma das coisas mais básicas possíveis: eu só quero respirar. Então a gente fica... É uma lição de que talvez prazeres simples precisam ser redescobertos. Quando vimos na imprensa que era bom tomar sol, porque isso melhorava a nossa saúde, muitos de nós, sem poder sair, tomou sol no quintal, começou a tomar sol no quintal. Depois, quando foi liberado as caminhadas ao ar livre, muitas pessoas disseram: aproveitei esse tempo livre para ler um livro, para ouvir música, para conversar com pessoas que às vezes eu não tinha tanto tempo, porque eu estava correndo demais. Isso é a forma mais simples. Esses prazeres mais simples podem ser redescobertos. Se você está fazendo isso agora, mesmo depois quando voltar tudo aquilo, e a tendência é a gente talvez esquecer muito desse momento e voltar para a nossa repetição, foca bastante nessas coisas simples: caminhar, aproveitar a luz do sol, a bênção que Deus dá para todo mundo, sobre justos e injustos, como Jesus dizia. Né? O amor do Pai, mostrando cada dia de recomeço. Tá? Um outro comentário também que as pessoas fizeram, que também é interessante, é que muitos de nós tivemos que aprender a lidar conosco mesmo. Com mais tempo livre, sem correr para um lado e para o outro, você ficou sozinho com você e com seus pensamentos. E muitos amigos disseram assim: olha, eu não sabia que eu era tão chato assim, porque eu não consigo mais conviver comigo mesmo. E aí, brincadeiras à parte, a gente vai vendo que com mais tempo livre, a gente também desenvolveu muitos pensamentos negativos. Quantos de nós não desenvolveu doenças psicossomáticas no meio de todo esse processo? Quantos de nós não íamos dormir muitas vezes com a impressão de que estava ficando meio doente, doía aqui, com várias dores, no meio de todo esse processo, e dizer assim: agora complicou, e depois no outro dia você estava bem, depois no outro dia você estava mal de novo, e você oscilava muito. Isso demonstra para a gente o seguinte: o poder do nosso pensamento e da nossa mente. O quanto ela pode nos ajudar e também pode nos sabotar. Então, se a gente precisa aprender a lidar consigo mesmo, se a gente precisa aprender a focar melhor com relação a isso, qual é a lição que a gente pode tirar aqui? Se a minha mente tem uma força, e a gente vai entender comumente o espírito imortal, se o meu espírito é que dita tudo aquilo que vai acontecer no meu corpo, se ele pode desenvolver uma doença psicossomática, onde faz eu sofrer e sentir dores muito reais, eu também posso disciplinar o meu pensamento em coisas positivas, para que dessa forma eu consiga fazer com que meu corpo trabalhe com mais plenitude, com mais equilíbrio. Lembrando sempre que quem determina tudo isso é o meu próprio espírito. Aí depois também, algumas pessoas, nós temos mais alguns minutinhos, tá? Algumas pessoas colocaram também que começaram a fazer uma reflexão muito profunda acerca do próprio desencarne. Talvez você que esteja nos assistindo aqui, os amigos que estão aqui na nossa casa, os poucos que estão aqui, talvez todos nós tenhamos pensado no meio de toda essa pandemia sobre a nossa própria morte. Quando a gente abria os noticiários e a gente observava lá tantos números de desencarnes nesse momento, nessa noite, nesse dia, teve tanto, a gente ficou pensando: e quando for a minha vez? E aí, como espírita, qual a lição que nós tiramos de tudo isso? Que a maioria de nós não estava tão pronto quanto a gente pensava para o desencarne. Mesmo a gente lendo livros, mesmo a gente identificando uma série de coisas, dizendo assim: olha, eu participo de reuniões mediúnicas, eu sei como é do outro lado. A nossa conversa íntima com Deus, a maioria de nós conversou com Deus o seguinte: Pai, sabe aquele cochichinho que só a gente e Deus sabia? Pai, deixa eu ficar um pouquinho mais, eu tenho tanta coisa para fazer,
eu tenho minhas metas, eu tenho não sei o quê, eu tenho minhas crianças, eu preciso ver elas crescer. Deus, eu queria aqui, só para acertar uma coisinha ou outra, a gente queria. Que é um desejo muito nosso de ficar aqui, é o instinto de conservação, né? Então, qual é a reflexão também que a gente pode tirar dessa passagem especial? Que a gente não está pronto para morrer ainda como a gente achava, mas que a gente pode ainda se preparar para isso, tá? De uma maneira mais equilibrada. E como é que a gente se prepara para morrer, para desencarnar? A gente vai devagarzinho se desapegando das coisas, devagarzinho cumprindo aquilo que a nossa própria consciência cobra de nós. Uma reconciliação aqui, outra ali, um desapego aqui, outro ali, uma postura modificada, tiramos um vício, substituímos por virtude. Isso vai ficando mais fácil para a gente enfrentar todo esse processo. E a última, agora é a última mesmo, tá, gente? Que as pessoas colocaram também aqui, que eu achei bem interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é assim: eu aprendi nessa pandemia a ser mais compreensivo. Em primeiro lugar, comigo mesmo, identificando que eu sou muito mais frágil do que eu achei que era, que eu sou muito mais fraco, que eu senti medo, temor, que em determinados momentos eu tive atitudes egoístas, mas que está tudo bem. O ser compreensivo no meio de todo esse processo é identificar que somos espíritos, que lá no começo da nossa conversa, estamos saindo das fraldas ainda. Temos as nossas fragilidades, somos muito frágeis. E qualquer coisinha nos abala. Mesmo quando a gente acha que está fortificado, que dessa vez a nossa fé é robusta, qualquer coisinha nos abala. E Jesus entendia essa nossa fraqueza, e ele dizia que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos maravilha. O que Jesus está dizendo? Ele sabe que a gente tem medo, ele sabe que a gente é um espírito imaturo ainda, e está tudo bem. Mas o esforço também, além de ser compreensivo consigo, é ser compreensivo com as outras pessoas. É preciso, no meio dessa pandemia, tirar uma lição bem interessante também. Cada um tem o seu jeito de ver as coisas. Cada um tem a sua própria necessidade. E é preciso respeitar. É preciso olhar com muito carinho para aquelas pessoas que ficavam, às vezes, duplicando e colocando várias vezes a hashtag Fique em Casa. Eram pessoas que estavam com medo, que prezavam pela saúde, que tinham pessoas frágeis em casa, ou essas pessoas eram frágeis. E era preciso entender o medo dessas pessoas com relação à doença. E a galera do vamos trabalhar, porque assim nós vamos quebrar todo mundo, também precisa, o pessoal do Fica em Casa também precisa compreender isso, que o outro está com medo disso, daquilo. Então, ter a empatia de entender a dificuldade do outro é uma lição que a gente pode tirar de uma maneira muito positiva. Tá bom? Para a gente encerrar, eu desejo do fundo do meu coração que você que ficou conosco até agora, você que vai assistir isso depois, nosso vídeo depois, que você se sinta melhor hoje, que você durma melhor hoje, que você esteja mais confiante. E para terminar, eu queria terminar com uma frase, que a autoria é desconhecida, mas eu achei uma frase bem interessante para a gente encerrar, tá? A frase é assim: as coisas nem sempre são como nós imaginamos. Elas podem ser ainda melhores. Com fé, tudo vai dar certo. Muito obrigado, gente. Entrego para a Madá agora. Nosso agradecimento ao Ricardo por essa reflexão e nos comprometemos, Ricardo, a refletir ao longo dessa semana. Atitude de amor, indo até a sua casa e encerrando assim o evangelho de hoje. Vamos agora para as nossas vibrações, juntos, em pensamento, doando nossas melhores energias. Aqueles que se sentirem à vontade, podem se acomodar. E vamos mentalizar que nesse momento, energias intensas de amor, de paz, de saúde, de esperança, chega até cada um de nós. Que possamos receber essa renovação, renovando os nossos pensamentos, refazendo em nós a esperança, trazendo a saúde e muita paz. Que cada um de nós, nesse momento, possa se unir em pensamento e fazer as vibrações pelo nosso planeta, vitalizando o nosso planeta envolto em muita luz, muito amor, transmitindo saúde a todos aqueles
que nesse momento estão necessitados. Vibrações amorosas pelo nosso país, mentalizando o mapa brasileiro e distribuindo amor intenso por todo o nosso país. Que possamos vibrar pelas religiões, para que elas se confraternizem em torno do Evangelho. Pedindo a Deus por todos os lares, que possamos vibrar amor, compreensão, a todos os lares. Pedindo a Deus pelos nossos lares em particular. Que vibrações amorosas possam envolver a todos aqueles que estão compartilhando conosco essa encarnação. Por essa casa que nos acolhe, que possamos mentalizar luzes intensas, envolvendo e intensificando as atividades que aqui são realizadas. E que possamos distribuir essas luzes a todos aqueles que em pensamento, em oração, se vinculam à atitude de amor em busca de auxílio. Que a equipe espiritual responsável por essa casa não desampare. E que Jesus possa fortalecer a cada um de nós. Que nesse momento, as reflexões do Evangelho de hoje possam fortalecer em nós a necessidade de nos manter atentos à nossa fé e com muita esperança que possamos juntos superar esses momentos de dificuldade. Por fim, que vibrações amorosas possam envolver a todos aqueles que adoeceram nessa pandemia. Aqueles que desencarnaram, que a equipe espiritual os receba. Aqueles que estão doentes, que a saúde possa chegar até seus corpos, fortalecendo os seus pensamentos e fé. Pedindo também que vibrações amorosas envolvam a equipe de saúde, os profissionais que estão trabalhando tanto em busca de uma vacina, ou à frente nesse trabalho, no socorro, no atendimento, na orientação a todos que necessitam. Agradecidos assim, elevamos a Deus a palavra gratidão. Gratidão por esse momento, por esse aprendizado. Que assim seja. Que possamos estar aqui novamente na próxima quarta-feira, com a atitude de amor, levando o Evangelho até todos nós. Muita paz a todos.